Eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre vida saudável e eu queria falar sobre corpo, alma e espírito, até porque não dá para ter uma vida saudável só de uma forma, só unilateralmente. Até porque a nossa vida é uma vida tridimensional. Tá? Quem gosta de assistir filme 3D? Você é em 3D também. Nós somos 3 em 1. Então eu quero orar para que Deus possa falar conosco. Você pode orar e dizer: Deus, fala comigo, fala ao meu coração, quero ouvir tua voz. Eu quero ser abençoado hoje. Pai, fala conosco. Espírito Santo, continua se movendo com a tua doce presença nesse lugar e ministrando aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Eu vou te dizer logo que o nosso tempo já está um pouquinho avançado, a gente está durante a semana profética, eu vou pregar tranquilamente, e se chegar a hora que você queira ir embora, você vai em paz, em nome de Jesus, porque eu só vou terminar na hora que eu terminar, tá? Mas não se preocupe que eu não vou apontar você, está indo embora? Não vou fazer isso, tá bom? Então eu quero falar sobre essa questão da vida saudável, e essa deve ser a meta, deve ser o objetivo de todos nós. Desenvolver uma vida boa. Quem quer ter uma vida boa? Não é? Você quer ter uma vida saudável. Antes de vir para cá, minha esposa estava lá na sacada do apartamento que a gente mora, numa rede. Só que o problema é que a gente está nessa época chuvosa, tem muito mosquito, não é verdade? Você acende uma luz, os mosquitos vêm. Tá? E ela não estava nem sentindo mosquito nenhum, de tão de boa que ela estava naquela rede. E eu disse: vamos. Tá? Uma vez eu estava num outro país, ia pregar, estava um frio de arrebentar. Eu estava, acho que com duas camisetas, uma camisa de botão, um casaco, outro casaco e um sobretudo. Estava -5. Estava com 2 calças, 2 pares de meia, e eu estava assim, embaixo dos lençóis na cama. E o pastor bateu e disse assim: Pastor Heber, está na hora, vamos começar o culto, você vai pregar. Falei: vamos lá. Me levantei pedindo a misericórdia e a graça de Deus. Mas a questão é que nós podemos ter uma vida saudável, uma boa vida, mesmo diante das circunstâncias. Não importa se o mosquito estava lá, minha esposa estava curtindo aquela rede. Tá? O frio estava lá, mas eu estava feliz porque eu ia ministrar o Evangelho. Amém? Então, quem aqui, eu vou perguntar de novo, quer ter uma vida saudável, corpo, alma e espírito? Eu acredito que todo mundo. Então, uma das coisas que as pessoas mais falam hoje em dia é sobre qualidade de vida. E nós vamos ver uma classificação mundial disso. Isso aqui são dados estatísticos. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico recentemente classificou os 34 países que fazem parte dela para ver qual tinha a melhor qualidade de vida. O índice engloba nações de todos os continentes, inclusive o Brasil, mas você pode se assustar um pouco com isso que eu vou falar. As classificações são baseadas em 11 fatores, escute, preste atenção: moradia, renda, emprego, comunidade, tá? Porque todo ser humano foi convidado por Deus a viver em comunidade. Você só fica sendo parte da igreja adoração se você tiver relacionamentos aqui dentro. Se você entrar aqui, você não conhece ninguém, ninguém fala com você, você não gera relacionamento com ninguém, você vai embora. Porque o ser humano, ele precisa gerar relacionamentos para ficar. Pode ser até na tua família. Se você está lá, jantar de Natal, mas você está deslocado, a tua vontade que você tem de ir embora. Porque você precisa ter relacionamento. Tá? Hoje, na hora do almoço, nós sentamos na mesa, eu, minha esposa, meu filho comendo, e aí de repente ele diz assim: poxa, eu fico aqui falando, vocês parecem que não estão me ouvindo. E ele tinha falado, eu tinha respondido, ele deu uma opinião sobre uma situação. Eu falei: não, eu te ouvi. Eu dei a minha opinião, eu concordei com você. Ele estava clamando para ser ouvido, um menino de 8 anos. Então,
nós queremos isso, ser ouvidos, queremos nos relacionar, tá? Então, comunidade, educação, meio ambiente. Eu fico chateado quando eu vejo alguém jogar lixo do carro. Outro dia eu até brinquei no carro, porque eu estava indo, tinha um carro na frente, o cara jogou, o que foi que ele jogou? Iogurte? Não, uma vasilha. Eu disse assim, em nome de Jesus, vai dar um desarranjo nesse cidadão do que ele comeu. Vai passar mal uma semana. Aí minha sogra disse, que é isso? Que é isso que você está fazendo, meu filho? Não, não pode. Mas eu estava brincando, né? Mas eu falei, meu Jesus, mas podia dar mesmo. Podia, o cara toma um sorvete, lixo na rua. Toma um açaí, lixo na rua. Iogurte, lixo na rua. Irmão, crente não joga lixo na rua. Porque crente é limpo. Deus é limpo, amém? Aplauda Jesus aí. Ninguém joga lixo na rua aqui. Então, meio ambiente, engajamento cívico é outra coisa. É bom você ver gente que ama o lugar que mora, meu irmão. Né? Eu acho horrível, você chega nos lugares, tem pinchação para todo lado. Aquilo está depedrado. Acabou de inaugurar uma praça, mas ninguém cuida de nada. Está tudo sujo, tem lixo para toda parte. Não, você tem um dever cívico. Você não apenas quer do governo, mas você quer também servir. Você quer ser um cidadão que contribui. Saúde, satisfação pessoal, segurança. Está aí uma das coisas que mais aflige a gente no Brasil. Quando eu tenho a oportunidade de viajar para fora, eu passo mais ou menos uma semana para abrir o coração. Porque eu saio do carro olhando. Com o celular, vou ligar, será que não tem alguém perto? Todo o cuidado que a gente tem aqui, tem que ter, não é verdade? Então você pede para ser roubado. Eu passo uma semana para perceber que eu estou num outro país e que ninguém está me olhando porque eu estou com o iPhone na mão. Todo mundo usa tênis Nike, ninguém vai querer o meu. Todo mundo tem iPhone, todo mundo tem acesso ao melhor, tem computador, todo mundo tem carro, tem tudo. Ninguém precisa roubar nada de ninguém. Aí eu vou relaxando o meu coração. Eu falei, meu Deus, traz isso no Brasil também. Não é? Segurança e vida no sentido do trabalho. Irmão, quem quer amar o que faz? Não é bom você amar o que você faz? É muito ruim você fazer uma coisa só pelo dinheiro. Isso não é saúde. Tá? Às vezes é preciso, você tem que trabalhar, mas é muito bom você ganhar dinheiro com o que gosta. Nesse ranking, primeiro lugar Noruega, segundo Islândia, terceiro Suíça, quarto Áustria, quinto Estados Unidos, sexto Canadá, sétimo Suécia, em oitavo lugar Holanda. E para a gente pular para a posição do Brasil, na posição de número 80, em 80º lugar está o Brasil, como um dos países de satisfação pessoal para se viver. Então, você está vendo a nossa posição. Só que isso, para mim, também diz respeito não apenas ao que o governo oferece, mas ao brasileiro. O brasileiro é um bicho reclamão demais. Eu estou falando uma coisa que não é verdade? A gente murmura com bobagem, reclama com bobagem. A gente não sabe, muitas vezes, ser grato pelo que tem. Nós precisamos mudar nisso, tá? Agora, essa pesquisa foi feita tendo avaliado 163 países, pensando no fato de que nós temos no mundo 193 países, tirando o Vaticano, que ainda está nesse processo, e Taiwan, que não foi ainda reconhecido pela China como um país independente. Então tem essas questões legais aí. Mas então vamos dizer que nós temos 193 países no mundo. E aí no meio dessa misturada toda, dessa torre de Babel, nós temos essa mistura de gente de um país em outro. Tem gente do Brasil no mundo inteiro, irmão. Né? Eu sempre conto aquela história do Bilha. O Bilha, você conhece, estava lá na China, cruzando uma esquina, de repente um cara gritou, Bilha, você está aqui na China? E o cara encontrou, um cara de Castanhal se encontrou com Bilha numa esquina da China. Quantas pessoas tem na China? Alguém sabe me dizer? 2 bilhões? Olha, se for isso, já é muita gente. Para alguém cruzar numa esquina com outra pessoa conhecida. Tá? Então,
tem gente do Brasil em todos os países. As pessoas, elas estão em busca de qualidade de vida. Até imigram para outros países. A gente está vendo aí a situação da Venezuela. Roraima, que é divisa com a Venezuela no Brasil, está cheia de venezuelano. Outro dia aqui em Castanhal, estava numa loja e eu vi um senhor com uma placa, estou com fome. Aquele português com espanhol misturado, eu falei, é venezuelano. Cheguei para ele e ele falou, sou venezuelano, estou aqui, estou com fome, a gente ajudou ele lá. Tá? E o senhor com a dificuldade, porque não encontrava ninguém que falava espanhol, e era um senhor de idade, imigrante da Venezuela. Você vê essa situação do México, essa marcha, não sei nem como é que está isso agora, mas o pessoal indo em direção aos Estados Unidos, o Trump cheio de coisa, querendo construir muro, mandando soldado, e a coisa está aí. Por quê? Por que alguém sai do país que ama? Porque você vê os brasileiros saindo daqui, mas ficam lá nos Estados Unidos dizendo, que saudade do meu açaí, que saudade do meu camarão, que saudade do meu clima, que saudade da chuva, que saudade da minha cidade, Castanhal. Mas por que ele foi? Porque ele não aguentou mais, ele queria uma mudança de vida. Tá? Ele queria procurar uma qualidade de vida maior do que a que ele tinha. Então, nós precisamos entender que nós queremos isso, é normal, tá bom? É saudável querer isso. Agora, o que muitas pessoas não entendem é que muitas vezes os mais velhos é que descobrem a qualidade de vida, que a qualidade de vida não está ligada muitas vezes às questões externas, tá? Mas simplesmente às questões interiores. Sabe aquela pessoa que está lá no interior? Fala aí o nome de um interior que você gosta de ir, que tem parente seu que mora naquela chácara, naquela fazenda. Grita aí, gente. Ó, minha sogra nasceu em Nova York, lá no Maranhão. Só ela mesma para nascer em Nova York. Alguém mais aqui nasceu em Nova York? Mas é do Maranhão. E ela me levou num lugar lá que ela amava, que o pai dela levava, Santa Fé. Irmão, Santa Fé é um negocinho assim de nada. Entendeu? Mas ela amava. E se você for lá, você vai descobrir uma pessoa que nunca saiu de Santa Fé na vida, nasceu lá de uma parteira, que não tem hospital. Ele mora a vida inteira na mesma casa, tá? Ele não sabe ler direito, ele não sabe escrever direito, ele nunca saiu de lá, talvez nunca tenha andado de carro. Mas se você for perguntar para ele, ele vai te dizer que é um cara super feliz. Está feliz. Porque ele senta embaixo do pé de manga na frente da casa dele, ele come aquelas mangas maravilhosas. Tá? Ele vai preparar o almoço dele, ele vai no quintal pegar alface. O tomate foi ele que plantou, não tem agrotóxico. Tá? Ele está feliz, ele mata o porco dele, os bichinhos estão gordinhos. E aí ele mata galinha caipira. Tá? Ele tem tudo, ele está feliz. E nós estamos aqui, achando que estamos abafando na cidade, mas totalmente, às vezes, insatisfeitos com a nossa vida. Mas tem gente tendo uma vida mais simples que nós e mais feliz que a gente. Você concorda comigo? Mas por que isso acontece? Nós precisamos, então, encontrar essa satisfação no nosso coração. Entender que isso não está ligado àquilo que você tem, mas esse contentamento está ligado à pessoa que você é. É quando você se encontra quem você é. E nós ligamos muito o nosso bem-estar às coisas que nós temos, mas não é isso. Sabe por quê? Coisa estraga, irmão. Não tem jeito, teu celular vai dar problema, você vai ter que trocar, o telhado da tua casa um dia fura. Ontem a gente estava aqui, olha, tá vendo essas manchas? Choveu, desceu uma cachoeira aqui. Hoje nós tivemos que chamar alguém para poder encontrar aqui o vazamento da calha. Então, coisas dão problema, carro dá problema, você tem que consertar. Tudo na vida precisa de manutenção. Então, nós não podemos colocar nossa satisfação em coisas. Não dá. Se você é alguém que é alegre quando tem coisas novas e só assim, você tem um problema. Você precisa se satisfazer, mesmo se você não tem as coisas que você gostaria de ter. A nossa alegria não pode estar ligada a coisas materiais. Nós então ligamos esse bem-estar, porque podemos
Nós podemos encontrar pessoas, como eu disse, mais distantes, ou até na África. Eu fiz uma pesquisa outro dia de que boa parte dos africanos que passam necessidades de comida, alguns foram vistos como pessoas mais felizes do que aqueles que moravam em países de primeiro mundo. Mais felizes do que aqueles que tinham tudo nas mãos. Você pode ter alguém que tem uma Ferrari na garagem, e mesmo assim ele pode estar tentando tirar a própria vida. Não importa se ele tem um carro de quase 1 milhão de reais. Não importa, ele não tem aquilo que só Jesus pode dar. A paz que excede todo o entendimento. Então, nós, porque podemos encontrar, então, pessoas mais pobres, mas mais felizes que pessoas ricas. Eu não estou falando que riqueza é pecado, tá? Eu só quero te mostrar que os bens não podem fazer isso por nós. Essas pessoas, elas se sentem assim porque mudaram o seu conceito de saúde na vida e entenderam algo que uma grande maioria ainda não descobriu. Uma grande maioria da população ainda não descobriu isso. Por isso a gente vive nessa corrida frenética. É por isso que a gente não consegue mais curtir uma rede. Tem gente que até acha que é pecado deitar numa rede e ficar lá. Irmão, descansar e não fazer nada são duas coisas bem diferentes. Descansar é fazer alguma coisa por si mesmo. E às vezes isso é necessário. Então, nós precisamos aproveitar as simples coisas, as boas coisas que Deus nos dá. Eu penso também que uma vida saudável fala de plenitude. Uma vida completa. Não porque é perfeita. Alguém tem uma vida perfeita aqui? Se tiver, eu gostaria que você, ao final do culto, nós vamos fazer um túnel do fogo. Você vai orar por nós. Porque ninguém tem essa vida perfeita. Mas para que nós tenhamos uma vida abençoada, nós precisamos ter a presença de Deus em primeiro lugar. Mas Jesus disse, no mundo vocês poderiam ter aflições, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, contentamento. E sabe, contentamento não é estar contente porque você tem tudo, é dizer, Senhor, eu tenho objetivos na vida, eu tenho planos, eu quero conquistar mais, mas eu estou contente por aquilo que o Senhor tem me dado. Gratidão, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem me dado. Alegria com as pequenas coisas, senso de estarmos bem encaixados no lugar de Deus para nós. É uma das coisas que eu mais busquei da parte de Deus, estar encaixado naquilo que Ele realmente traçou para a minha vida. Encontrar esta saúde passa também pelo processo de cura. E em relação talvez a você que está me ouvindo aqui, o lugar onde você nasceu e foi gerado, pode ter interferido profundamente na sua saúde. Infelizmente, ontem, hoje é dia 28, dia 27, mais um pastor se suicidou no Brasil. E isso está se espalhando aí como uma notícia. E você aparentemente acha que a pessoa parece que está bem. Mas aí você vê um pastor, um homem que deveria estar passando saúde para os outros, então pulando de uma ponte. Pulou de uma ponte. Essa é uma das coisas que precisa, assim, nos fazer pensar. E talvez o lugar onde você nasceu e foi gerado, como você foi criado, isso tenha interferido na sua vida. Pensa comigo. Meu filho João, ele está sendo gerado numa igreja saudável. Tá? Então ele vem para cá, ele corre, ele está correndo aí. Mas ele está sendo criado no meio de uma igreja saudável. Está lá o Hudson, o pastor Aline chegou agora da faculdade, não foi? E a filha estava ali no carrinho, ele estava aqui ministrando, de vez em quando olhava para lá. A Ciene ajudou, mas está criando a filha aqui na igreja. Tá crescendo aqui. Você está criando seu filho. E o meu filho João está sendo criado aqui, está sendo criado num lar saudável. Ele está vendo que o pai ama a mãe ama o pai. E ele está vendo que nós somos crentes aqui na igreja e dentro de casa. Ou seja, o meu filho, ele tem toda a chance de ser um homem melhor do que eu. Porque eu não tive um pai realmente presente na minha vida.
um pai que fez a diferença. Pelo contrário, eu louvo a Deus pela mãe que Deus me deu, que realmente me posicionou nos caminhos de Deus. Mas infelizmente eu não recebi essa herança do meu pai, recebi da minha mãe. Só que eu cresci com uma série de situações na minha vida por não ter tido um pai realmente presente. Então cresci com deficiências no meu coração. Deficiências as quais eu senti muito mais quando me tornei pai. Porque eu olhei para o João Pedro e pensei, como que eu vou dar para ele o que eu não recebi? E até hoje, irmão, eu confesso para você, até hoje, dia 28 de novembro de 2018, eu tenho coisas no meu coração a serem tratadas, por causa de uma ausência paterna. Talvez você está aqui e você, como eu, teve que passar por um processo, ou você ainda está passando por um processo no seu coração para que você tenha saúde. Então, o meu filho, ele já não vai ter o que eu tenho que enfrentar hoje. Tá? Às vezes, quando um desafio se apresenta na minha vida, eu tenho que parar, só Deus sabe, às vezes eu sento na minha cama, no meu quarto, eu respiro fundo e digo assim, vai Heber, você consegue, vai em frente, Deus está contigo, você vai conseguir. Eu falo isso para mim mesmo. Às vezes eu venho pregar, você acha que a gente que prega também sabe, não sabe tudo não. A gente às vezes sobe nesse púlpito inseguro, sobe pela graça de Deus, dizendo, Deus me ajuda, me conduz. E quando você termina de pregar e Deus abençoa vidas, você desce com a certeza do dever cumprido. Mas nós precisamos dessa graça de Deus. Então eu tenho orado nesse sentido, colocado a minha vida diante do Senhor. Por quê? Se eu tivesse tido alguém na minha vida que tivesse me afirmado como homem, eu não estaria enfrentando muitas das coisas que eu enfrento hoje. Por isso eu tento ser o pai que eu não tive, eu tento ser o pai que o meu filho precisa. E quando ele chegar no momento dele, ele vai enfrentar a vida bem melhor do que eu. Mas se você é como eu, você tem coisas ainda mal resolvidas e precisa da graça de Deus para que você desenvolva essa saúde. E alguns irão precisar de cura para se tornarem saudáveis. Talvez você está me ouvindo aqui hoje e você precisa de uma cura da parte de Deus na sua alma, no seu coração, nas suas emoções. Nós precisamos disso. Alguns vão precisar passar por um processo de restauração da sua alma. Tem pessoas que estão com a alma em pedaços. E você então vai precisar que o Espírito Santo venha com a cola sobrenatural, como naquele dia o pastor Mateus pregou aqui no domingo, e vai colar as partes que estão soltas e os pedaços que estão faltando no teu coração. E se você, assim como eu precisei, você precisa, eu quero te dizer que coisas assim não acontecem da noite para o dia. É uma caminhada. Tá? São 10 anos que eu estou à frente dessa igreja, são 8 anos que eu sou pai. E nesses 8 anos eu venho dizendo, Deus, me cura. Eu quero ser um pai saudável para gerar um homem, o meu filho, saudável também. Graças a Deus meu filho tem saúde, até o último fio de cabelo dele, né? Você perguntar se ele se acha bonito, ele vai dizer que é o mais bonito de todos. A autoestima, ó, lá em cima, né? Então, coisas que eu não tinha, e eu espero continuar fomentando isso na vida do meu filho. Nós precisamos entender que a saúde plena na vida de uma pessoa depende também do equilíbrio corpo, alma e espírito. Mas entenda que essa saúde também depende do equilíbrio no sentido de que há uma luta entre carne e espírito. Nós também precisamos cuidar disso. Quem mais nós vamos alimentar é aquele que vai vencer. A carne vai tentar nos levar para o pecado, mas o espírito vai nos ligar ao Espírito de Deus, a uma vida santa. Então, nós precisamos alimentar o espírito. Então, entendendo esse equilíbrio, precisamos saber como investir em cada uma dessas áreas a fim de conquistar este objetivo, ou seja, uma vida saudável. Isso passa por muitas áreas da nossa vida. Você quer ver? Você pode estar com a pessoa que você ama, você casou, você ama a sua esposa, mas está faltando dinheiro. A falta do dinheiro pode te fazer até brigar com a pessoa que você ama. E talvez alguém aqui já brigou com o marido porque faltou dinheiro. Não foi
falta de amor. Foi falta de dinheiro. Você pode dizer comigo essa palavra, dinheiro? Tem gente que tem medo de dizer isso na igreja, irmão. Alguém aqui não gosta de dinheiro? Ninguém, todo mundo quer dinheiro. Eu preciso de dinheiro, irmão. Agora, eu não vou amar o dinheiro, tá? Eu preciso, não vou amar, mas não é pecado falar de dinheiro. Mas a falta dele pode comprometer a tua estrutura de casamento, tá? Ou seja, você tem uma área na tua vida que não está caminhando bem, e ela vai puxar outra que pode estar caminhando bem. E a tendência é que um abismo chame outro abismo. As preocupações, as distrações do mundo, isso vai te trazendo a uma condição de enfermidade. Então, nós precisamos entender como investir em cada área. E eu quero que você abra a sua Bíblia, esse é o único texto que você vai ler comigo hoje. Os outros eu vou só lendo. 1 Tessalonicenses 5:23. Até que eu estou sendo rápido, acabei a introdução agora, vou começar a pregar. Foi rapidinha essa introdução. Agora vou pregar. Foi recorde, a introdução recorde. 1 Tessalonicenses, pode ter certeza, está aí na sua Bíblia. Esse livro está aí, existe. 1 Tessalonicenses 5:23. A palavra de Deus diz assim, amém? 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 Amém. Poxa vida. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler a versão que está no telão. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto desse texto porque ele fala de alguns pontos bastante importantes. O primeiro, ele fala que o nosso Deus é um Deus de paz. Você pode dizer amém? Então quem é que traz a paz? Quem é, irmãos? Vocês estão com medo por quê? Acabei de dizer que Deus é o Deus de paz. Quem é que traz a paz? Deus. Então nós servimos a um Deus que nos dá paz. E paz que excede o entendimento. É além das tuas preocupações, além da tua ansiedade, além do teu medo, além dos seus temores e dúvidas, Deus traz essa paz. Esse texto fala que Deus também vem com a sua paz nos santificando em tudo. Significa que toda a nossa vida, cada parte dela pode glorificar o Senhor. A Bíblia diz que não só as coisas espirituais glorificam a Deus, mas as coisas carnais também. Pastor, onde é que está escrito isso? Não está escrito assim, mas a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então se eu como para a glória de Deus, mas eu posso não comer para a glória de Deus se eu como coisas que estão estragando a minha vida. Você concorda com isso? Eu não estou julgando você, eu também estou entrando nesse pacote. Infelizmente, de vez em quando você toma aquela Coca-Cola. Sol do meio-dia, você está assim passando debaixo daquele calor de 39, 40, 41 ou 2 graus, e você se depara numa esquina com um banner, com uma Coca-Cola derramando aquela espuma. Entra um desespero evangélico em você. E você pensa, o que é que eu faço agora, Senhor? Aí você vai e toma. Outro dia, serviram uma pizza e alguém falou, não vou dizer quem foi, mas alguém disse na mesa. Eu disse assim, vou tomar suco ou água. A pessoa gritou bem alto, pizza combina com guaraná. Aí pediu o guaraná, quem bebeu? Eu.
Então, nós fazemos, mas nós precisamos lutar contra essas coisas que vão destruindo a nossa vida. Corpo, alma e espírito, esse texto diz, conservados em integridade. Eu estava pesquisando isso. Quando a Bíblia fala de integridade aqui, não fala no sentido de estar inteiro, fala no sentido de estar inculpável. A Bíblia está dizendo o seguinte, que quando Jesus voltar, que Ele nos encontre corpo, alma e espírito inculpáveis diante dEle. É como se você chegasse diante do Senhor no céu e dissesse assim, Senhor, estou aqui e eu tentei ter a melhor vida que eu pude. Estou aqui, Senhor. Eu te servi, eu me dediquei ao Senhor, eu busquei ser grato nas pequenas coisas, em tudo que o Senhor me deu, eu me alegrei, tá? Eu comi aquilo que era bom, eu vivi uma boa vida, porque viver uma boa vida independe de Deus. É claro que isso depende do favor dele, não é disso que eu estou falando, mas isso depende principalmente das nossas escolhas. Eu estava dizendo ontem, Isaías 1,19 diz, se você ouvir a minha voz e obedecer essa voz, a voz de Deus, você vai comer o melhor desta terra. E a obediência, ela é parte do nosso coração para Deus. Então, corpo, alma e espírito conservados, irrepreensíveis, ou seja, inculpáveis para a volta do Senhor Jesus Cristo. E aí eu quero rapidamente compartilhar algumas coisas com você para que a gente possa orar. Primeiro, seu corpo, bata assim no seu peito, é o meu corpo. Isso aqui é o meu corpo, sou eu. É o meu carro. Deus me deu essa forma para me carregar. Tá? Até porque não é o corpo que vai para o céu. Nós vamos receber, a palavra de Deus diz, um corpo novo, incorruptível, não pecaminoso. Mas a palavra diz em 1 Coríntios 6,19, acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha para o irmão do seu lado aí e diz, meu irmão, você não é seu. Tá? E se esse irmão é casado, se ele é homem, está dizendo, meu irmão, você pertence à sua mulher, mas primeiro você pertence a Deus. Então nós somos propriedade de Deus. Nós que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, somos templo do Espírito Santo. Então, você não é de você mesmo. Amém? 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 Os irmãos estão aí, irmão? Fazer igual o Bigard agora, né? Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A Bíblia está dizendo, glorifique a Deus no teu corpo. Versículo 20 de 1 Coríntios 6. Porque fomos comprados, Jesus pagou um preço na cruz do Calvário. E se nós estamos falando do corpo, eu vou abrir um parênteses para falar sobre coisas que são materiais. Do que nos adianta ter dinheiro, ganhar o mundo inteiro, se nós perdermos a nossa própria alma? Ter dinheiro, como eu disse, não é pecado. E é importante, mas alguns... Tem uma frase que diz... Algumas pessoas são tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. É muito forte isso. Porque algumas pessoas têm verdadeiro amor pelas coisas que possuem e não pelas pessoas que fazem parte da sua vida. Mas do que isso adianta? Nem sempre o nosso bem-estar, como eu disse no início, está ligado às coisas. E se você está do lado da sua esposa, diz para ela, meu bem-estar está ligado a você. Amor da minha vida, rosa do meu jardim. Eu estava hoje, irmão, diante de Jesus, eu estava descendo as escadas, vindo para a igreja e dizendo assim, meu Jesus, eu casei bem, graças a Deus. Rapaz, eu acertei um golaço. Fica de pé aí, amor, por favor. Fica aí, amor. Fica de pé aí, poxa vida. Olha aí.
pensou? Que golaço, irmão. Você tem um gol maior que os gols do Neymar juntos. Não é verdade? Então, você tem do seu lado coisas extraordinárias, que são, na verdade, não coisas, mas pessoas. E nós temos também pessoas que estão, por exemplo, sem necessidade, afundadas em dívidas. Afundadas em dívidas que você não conseguiu pagar. Isso tem te perturbado o coração e a vida. Mas são pessoas que muitas vezes gastam mais do que têm e acabam se endividando tanto que passam a ter uma vida que não tem qualidade. E tem muitos crentes que estão vivendo assim, endividados, numa vida financeira que é uma verdadeira gangorra espiritual. Um dia está muito próspero, outro dia não está. E você vive essa gangorra na sua vida pessoal. Eu quero te dizer que não é que você não possa comprar coisas se planejando. Não é que a gente não passe por surpresas. Tem gente que estava planejando uma coisa e aconteceu outra. Não estou falando disso. Eu estou falando de cristãos realmente que têm uma vida financeira descontrolada. E se esse é o seu caso, você precisa de ajuda. Você pode precisar procurar alguém, me ajuda, me dá um conselho. Como que eu faço para administrar melhor aquilo que eu tenho? Nós precisamos muitas vezes, para ter uma saúde financeira, também ter disciplina na vida. Para poder saber aquilo que nós estamos fazendo com o que nós temos. Assim também como nós precisamos cultivar bem as finanças para termos uma boa estrutura dentro dos nossos lares, para que isso gere saúde nos nossos relacionamentos familiares. Temos que pensar na saúde, no que diz respeito ao cuidado com o nosso próprio corpo, alimentação, descanso, higiene pessoal. Nós precisamos ter cuidado com a nossa própria higiene. Eu conheço pessoas que não têm esse cuidado, mas querem ter saúde. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. Eu vou te falar que cerca de 40% do que nós fazemos é referente aos hábitos que temos. E tem muita gente que tem mau hábito. Eu já vi gente que acorda pela manhã, a primeira coisa que faz é tomar um copo de Coca-Cola. Em jejum. Você conhece, já conheceu alguém assim? Ou só eu? Então, ele ia lá na geladeira e tomava uma Coca-Cola antes de tudo. Antes do dia praticamente começar. Eu venho deixar meu filho na escola por volta das 6h55 da manhã. Esse é o horário que eu deixo ele na escola. Quando eu estou passando aqui pela rua do lado do Ibirapuera, eu sempre vejo um homem fora da casa dele, nesse horário, fumando. Então ele está fora de casa, sem camisa, com cigarro na boca, 6h55 da manhã. Toda vez eu passo e estendo a mão, Deus, livra esse homem. Meu Deus. Mas o cara acorda, a primeira coisa que ele faz, talvez antes de tomar o café da manhã dele, é fumar. Então, tem pessoas que por causa de um hábito estão destruindo sua vida. Nós temos bons e maus hábitos. Pastor, como que eu posso vencer os maus hábitos? Investindo nos bons hábitos. Tá? E hoje em dia tem coisa para tudo, irmão. Ah, eu quero comer batata frita sem óleo. Você tem como fazer isso. Né? Inclusive, minha sogra deu um presente agora para nós lá. Estava essa Black Friday. Aí ela foi e comprou aquela coisa da Air Fryer, parecida, que você põe. Hoje minha esposa testou o troço lá. Nós comemos batata frita sem um pingo de óleo. Tá? Ah, eu quero comer pipoca sem óleo. Tem pipoqueira sem óleo. Eu quero fritar ovo, bife, frango, peixe sem óleo. Tem frigideira que faz. Não tem? Então, pastor, não posso ter isso ou aquilo. Mas você pode mudar os teus hábitos. Pastor, a partir de hoje não uso mais óleo. Eu vou usar então, sei lá, azeite. Eu vou mudar aquilo que eu puder mudar. Tem tanta coisa errada na minha vida, pastor. O senhor não está entendendo. Tá? Eu sou uma coisa errada ambulante.
Eu como qualquer coisa, eu bebo qualquer coisa, eu faço qualquer... Eu sou assim, eu estou descontrolado, eu sou um monstro. Eu estou louco. Meu Deus, eu não posso entrar numa mercearia, eu vou comer chocolate. Não é mercearia, é antigo, perdão. Poxa, desculpa. O que é que eu falo, pastora Meire? O mercadinho. Loja de conveniência. A MPM. Eu vou entrar numa dessas lojas, eu estou desesperado, porque tem gente que parece que chega na nossa casa e eles acabaram de ser soltos, estavam amarrados. E parece que a pessoa está assim, desesperada, e o que vem ela é uma draga. Eu sou essa pessoa hoje, pastor. Eu estou sofrendo, eu vou dormir à noite, minha esposa não me aguenta, porque eu estou tão cheio que eu passo a noite roncando. Tem alguma irmã aqui assim, não levante sua mão. Mas o marido dorme cheio de carne, cheio de frango e de um monte de coisa, e passa a noite roncando, irmão. E é um ronco forte. Tem gente que está quase para se engasgar, ter uma apneia, né? E, sei lá, alguma coisa acontecer. Pastor, eu sou esse homem, eu sou essa mulher. Você vai vencer os maus hábitos criando bons hábitos. Vai mudando uma coisa de cada vez. Você está entendendo? Não dá para mudar tudo de uma vez só. A mudança ela tem que ser gradativa. Vai trocando uma coisa, muda outra. E vai tentando mudar essas coisas. Né? Outro dia eu estava comendo ovo com banha de porco. Porque é um dos óleos mais saudáveis que existe. Tá? Porque o azeite ou o óleo, ele tem uma coisa chamada ponto de fumaça. Ele chega logo ao cozimento e o que passa dali se torna cancerígeno. Então você precisa, por exemplo, banha de porco. Mas teve um irmão que disse assim, ô pastor, banha de porco não, ovo é bom, é com manteiga. O gosto do ovo com manteiga é uma coisa diferente, pastor. Eu não disse nada porque eu concordo. Mas a minha esposa começou a fazer com banha de porco. Comi a primeira vez e disse assim, que negócio é esse, meu pai? Isso é um ovo mutante. Não está normal esse ovo. Não é ovo, isso aqui é outra coisa. Mas aí fui comendo, passou. Acabou. Comecei a comer só com banha de porco. Aí de repente, outro presente da minha sogra, uma frigideira que frita sem óleo. Minha esposa começou a fazer ovo sem nada. Aí o ovo chegou, senti uma diferençazinha. Senti, fui deixando de sentir, deixando, até que ela começou a fazer e eu comecei a gostar do ovo sem coisa nenhuma. Sem óleo. E você começa a criar bons hábitos. Diga amém para isso. Amém. Pode deixar, pastor, vou deixar de tomar Coca-Cola. Vou deixar, pastor, de comer pesado à noite. Hoje vai ser meu último dia. Aí você se taca daqui para uma hamburgueria e enche a cara de hambúrguer. Tá bom. Nem posso falar muito isso, que meu irmão também é dono de hamburgueria, né? E tem um monte de irmão dono de restaurante aqui, abençoado. Mas nós temos hábitos que não são bons, tá? Então, se não comemos bem, se você não se exercita, irmão, faz assim com as suas mãos, assim, ó. Levanta aí as mãos, faz assim. Você está vendo? Faz assim, irmão. Está vendo que você tem? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso aqui? Articulação, irmão. E a articulação não foi feita para ficar assim, ó. A articulação foi feita para movimento. Mas tem gente que acha que se usar, gasta. Se eu usar muito, vai gastar. Eu tenho que preservar. E nós precisamos fazer algum tipo de exercício, tá? Alimentação, então descanso, exercício, nós precisamos muitas vezes mudar esses hábitos. É como dizer que nós não temos tempo. Eu não tenho tempo para isso, pastor. É como dizer que eu não tenho tempo para servir a Deus.
E eu termino essa parte te falando, faça uma coisa de cada vez. Agora eu vou pedir que você levante sua mão, e em nome de Jesus eu quero que você seja honesto. Calma. Quantos aqui não têm se cuidado como sabem que precisam se cuidar? Olha, tem gente levantando os 2 braços. Pastor, meu negócio é grave. Uma mão não serve, tem que ser as 2. Irmão, você parou para ver que eu acho que nós temos 90% dos irmãos aqui hoje que não se cuidam. Você parou para observar isso? E a gente quer ter saúde. E a gente quer ter um corpo saudável, que tenha vigor, que tenha energia. Mas eu quero te dizer que você vai ter saúde se você cuidar de si mesmo. Então olha para esse irmão com olhar de profeta e diz: meu irmão, se cuida, irmão. Cuida de você, irmão. Cuida, senão eu vou te dar uma mãozada. Cuida de você, irmão. E aí nós entramos na área da alma. Eu prometo que eu vou terminar daqui a pouco. A Bíblia diz em Provérbios: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A alma diz respeito especialmente aos nossos sentimentos e emoções, a nossa personalidade. Uma alma desequilibrada afeta toda a vida. Quantas pessoas cheias de ansiedade. Irmão, vou te falar, a ansiedade destrói. A gente não consegue ficar quieto. Você senta, você deita para dormir, você está cheio de preocupação. Como que eu vou fazer isso? O estresse, não é? Quem foi? Foi uma amiga nossa, uma pastora cheia de problemas, tontura, e foi para o médico achando que estava com labirintite e passando mal, querendo desmaiar. O médico fez os exames, não achou nada, acabou diagnosticando que era estresse. Tá? Ela é pastora, é médica, faz residência em pediatria, e ela estava assim, trabalhando, dormindo pouco, e essa vida frenética. E aí vem as tensões, com isso descontentamento, vem também a comparação, você fica se comparando com os outros, e crente também tem inveja. Você tem inveja da vida de alguém, da prosperidade de alguém. Eu já falei sobre isso outras vezes, mas você às vezes olha para a vida do outro e diz assim: eu queria ter essa vida. Então você começa a fomentar, gerar esses sentimentos que vão corroendo o teu coração. A ingratidão. Mas eu quero te dar uma notícia boa hoje. O nosso Deus é o Deus de paz. E é o Deus que pode nos dar a paz que excede todo entendimento. Além do que você está vendo, além do que você está pensando, além das coisas que te cercam, Deus pode encher o teu coração com a paz que excede o entendimento. Talvez as coisas à tua volta não estejam caminhando como você esperava, mas Deus pode gerar paz no teu coração, porque simplesmente você confia no Senhor. Tem pessoas que estão tentando ensinar a Deus a fazer o seu trabalho. Deus, não é assim não, é desse jeito aqui, é assim, Senhor, é dessa forma. Mas eu quero te dizer que uma das coisas que vai gerar paz no teu coração é você se entregar a Deus e confiar nele. Por que eu não casei ainda, meu Deus? Olha essa situação. Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Se ainda não chegou o meu momento, Senhor, eu estou aqui disponível. Se não chegou, Senhor, eu confio, minha vida é Tua. A gente brinca com isso, mas é a verdade. Eu confio no Senhor. Senhor, entreguei currículo em toda parte, entreguei nas empresas. Meu Deus, ninguém me chama, Senhor. O que eu vou fazer? Senhor, eu confio em Ti. Eu entreguei meu currículo, eu estudei, eu me preparei, eu entreguei os currículos, eu vou continuar, Senhor, lutando. E eu sei que na hora certa o Senhor vai me abrir uma porta de emprego, o Senhor vai me abençoar. Talvez Deus até te livrou de uma coisa ruim na sua vida. E Deus tem preparado algo melhor para você.
Então, a paz que excede o entendimento parte também da sua confiança. E isso traz descanso para a sua alma. Aquele que confia no Senhor, ele pode descansar a sua alma, porque ele entende que o verdadeiro trabalho é de Deus. Nós fazemos a nossa parte, mas a maior parte é o Senhor que faz. É o Senhor que cuida. Meus irmãos, eu já vi pessoas que fizeram faculdade, mestrado, doutorado, e mesmo assim estão desempregadas. E eu já vi milionários que nem completaram o ensino médio. O que é que você explica disso aí? O que é que você diz disso aí? O que é que você diz de alguém que estudou a Bíblia a vida inteira, se tornou um pastor e se jogou de uma ponte? O que é que você diz disso aí? Você tem que entender que existem no universo e na nossa vida muitas variáveis. São muitas coisas que vão te afetar. E tem coisas que talvez afetem você que não me afetem. Cada um é cada um tem a sua medida, cada um é uma pessoa especial. E você precisa se conhecer e entender a sua medida e até onde você pode ir. Para que você tenha paz. Para que você tenha descanso no seu coração. Senhor, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Mas se eu estou chegando até aqui fazendo o melhor que eu posso, Senhor, eu descanso em Ti. Minha vida está nas Tuas mãos. Eu descanso o meu coração e a minha vida no Senhor. Já pensou se eu for me basear em todos os pastores que têm menos tempo de ministério, que cresceram mais do que eu? Eu não vou viver, irmão, porque são muitos. Tem muitos pastores que tiveram em suas igrejas booms de crescimento. Eu nunca experimentei isso aqui. E eu conheço bons homens que, como eu, têm crescido também gradativamente. Se eu for basear minha vida pela vida dos outros, isso é injusto. Isso destrói, isso não vem de Deus. Você precisa confiar no Senhor e dizer: Deus, a minha vida está em Tuas mãos. Então por que tu estás abatido, a minha alma? Te levanta, te alegra em Deus, o teu Salvador, o teu Redentor, porque o nosso Salvador, Ele está vivo. Colossenses 3 diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vocês também sereis manifestados com Ele em glória. Eu quero te falar que a maior riqueza do universo você já recebeu, porque você é templo do Espírito Santo. Esse é o maior bem que nós temos na nossa vida, o Senhor, é Deus habitando em nós. Mas muitos de nós estamos com a alma aflita, porque estamos presos ao tempo errado, presos ao passado. O que eu fiz de errado? Pastor, eu fiz tanta coisa errada na vida, isso me atrapalha a ver o que eu quero ver, o que Deus quer me mostrar. Tem gente que está presa no futuro. Eu só serei feliz quando isso ou aquilo acontecer na minha vida. Parece que nós nunca estamos contentes com o que temos, porque queremos sempre mais. Querer mais não é o problema, mas nós precisamos decidir ser felizes hoje. Eu estava vendo o testemunho de uma mulher que se irritava com o marido, porque todas as manhãs o marido acordava e começava a assoviar. Você tem alguém assim na sua família? Né? Ele acorda, ele já começa a assoviar um hino bem antigo, né? E tem uns maridos que têm uma voz assim bem cavernosa, e aí eles começam a cantar bem grosso, e a mulher é mal-humorada, porque tem gente que quando acorda de manhã, ela não fala com as pessoas, ela vai passando e ela não tem muito contato. Aí ela vai, toma um banho, toma um café, aí ela vai voltando a ser gente. Tem alguém assim aqui, levanta a mão aí, que acorda igual um bicho? Ó, pode levantar a mão, irmão, não tenha medo. Olha aí, ó. Tem gente que acorda, parece que está indo para a guerra.
Mas tem gente que acorda numa alegria, né? Numa felicidade, já acorda cantando. Eu acho que lá em casa eu sou assim. Eu acordo já, aí vou acordar minha esposa, eu invento as músicas para minha esposa, entendeu? E eu vou cantando na hora as músicas para ela. Aí ela vai e acorda. Então, é bom acordar assim. Já o João Pedro acorda mal-humorado. Ele acorda zangado. Meu filho, para quê? Pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu hoje? Né? Acorda, eu acho que ele só acorda felizão quando ele está lá na casa da minha mãe, ele dorme lá. Porque ela faz todas as vontades dele. Ela serve a comida que ele gosta, ela faz a papa que ele quer. Né? E quando chega em casa, que ele deita na cama e diz, bora, tira minha farda. Que conversa é essa? Vai tirar a tua roupa, rapaz. Mas tem gente que acorda assim, mal-humorada. Irmão, eu quero profetizar na tua vida. Você acordando feliz. Você acordando alegre. Olha, eu estou sentindo o mover sobrenatural de Deus. Você acordando, assoviando os hinos antigos. Tá? Você acordando, cantando uma música que você nem sabe, mas você canta. Feliz, irmão. Não igual um bicho raivoso. Tá? Por quê? Porque você é um cristão cheio de Deus e você já acorda pensando nas coisas do alto. Você não será feliz quando? Você é feliz agora. E aí vem o seu espírito, e eu vou terminar. Agora eu vou mesmo. Porque a Bíblia diz que aqueles que se inclinam para a carne, eles vão acabar caindo no pecado. Mas aqueles que buscam as coisas do alto e se inclinam para o Espírito, então eles vão desenvolver uma vida de santidade. E nós temos que entender que existe essa luta. Mas quem mais nós alimentarmos é quem vai vencer. Como que eu alimento o meu espírito, pastor? Orando. Invista no seu tempo de oração. Invista no seu tempo na leitura da palavra. Invista no seu tempo lendo bons livros. Sempre tenha um livro na sua cabeceira que você estiver lendo. Eu estou lendo agora a Recompensa da Disciplina, do Bigard, do pastor Bigard. Tenha algo que edifica a sua vida, a sua fé. E o nosso bem-estar, ele vai estar ligado à nossa fé. Sabe por quê? Porque quem tem fé, acredita no melhor de Deus. Quem tem fé, acredita que o melhor de Deus ainda está por vir. Quem tem fé, pode estar na pior situação, mas ele diz assim, as coisas vão mudar. Eu acredito, Deus está trabalhando a meu favor, Deus vai me dar vitória. E é o nosso espírito que nos conecta ao Espírito de Deus e testifica que nós somos filhos de Deus. Então, para que você tenha saúde, você precisa especialmente que Jesus faça parte da sua vida e tenha a vontade de Deus estabelecida na sua vida. Fica de pé, eu quero ler o último texto para que a gente possa orar. É claro, irmãos, que não dá para falar numa palavra sobre tudo que diz respeito à saúde, mas eu te dei algumas chaves que eu espero que você tenha captado e que vão servir para te abençoar. Mas olha o que diz esse último texto da palavra, escute com muita atenção. João 10,10 diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e para que vocês a tenham com abundância. A abundância, é aquilo que está transbordando. Eu quero que você diga para a pessoa do seu lado, a vontade de Deus para você é que você tenha vida abundante. É muita vida, irmão. É muita vida. Abra os olhos e perceba como Deus é bom e tem te abençoado de uma maneira extraordinária. Eu quero profetizar nessa noite e a gente vai terminar orando. Eu quero profetizar saúde no seu corpo, na sua mente, no seu coração, sua alma. E quero profetizar saúde no seu espírito.
O meu desejo aqui hoje é que você saia hoje desse lugar abençoado. Saia abençoada. E nós estamos aqui, não esqueça, profetizando sobre 2019. Será um ano melhor que 2018, em nome de Jesus. Será um ano com abundância de vida, em nome de Jesus. Sabe que uma das palavras que nós recebemos nesse altar da pastora Miriam Evans, que teve no Achados, isso está gravado. Ela disse: o ano que vem será um ano de abundância financeira para vocês. Para a igreja, para as famílias. Sabe o que pastor Mark me disse outro dia? Mark Schubert, na minha casa. Nós estávamos orando e ele, ao sair da minha casa, antes de sair, ele falou assim: Heber, o Espírito Santo me mostra. Eu estava falando para ele dos nossos desafios financeiros como igreja. Ele disse assim: o Espírito Santo me mostra que dinheiro não vai ser problema para vocês. Eu tomei posse, eu estou com essa palavra no meu coração. Falei: Deus, eu creio, 2019, um ano próspero, financeiramente, um ano próspero para minha família. Eu creio que vai ser um ano em que os parentes que ainda não se converteram vão se converter. Aqueles que ainda não tiveram sua vida transformadas, eles terão. Eu creio que será um ano em que eu vou vencer barreiras pessoais. Eu vou me cuidar melhor. Para com isso, eu vou me cuidar a partir de segunda. Não, eu vou fazer isso hoje. Eu vou começar a mudar as coisas hoje na minha vida. Eu quero orar com você. Põe a sua mão sobre a sua cabeça. Eu quero orar com você. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Profetiza sobre a sua vida. Profetiza. Declara. Em qual área você precisa da ação de Deus? Profetize a saúde do céu. A vida, creio que não há outro igual a ti. E Jesus, eu preciso de ti. Que tu és a cura, creio que és tudo para mim, és tudo para mim. Oh, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Oh, Jesus, eu preciso de ti. Senhor, nós estamos profetizando nessa noite. Essa é uma semana para profetizar. Essa é uma semana profética. E eu declaro e profetizo saúde nas nossas vidas. Saúde no corpo, saúde na alma e saúde no espírito. Uma saúde tridimensional, uma saúde plena, plenitude de saúde. Toda doença, toda enfermidade, nós te repreendemos pelo poder do nome de Jesus. Seja no corpo ou na alma, nós te repreendemos, enfermidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Mas eu profetizo que essa mudança comece nos nossos hábitos, que essa mudança comece nas nossas escolhas, comece na nossa atitude, que essa mudança para uma vida saudável comece na nossa mente. Muda a nossa mentalidade,
Muda a nossa visão, para que assim possamos ter uma vida próspera, abençoada e saudável. Ajude-nos, Senhor. Tem pessoas aqui que estão escravizadas por maus hábitos, mas eu te peço, as fortaleça, as ajude, para que elas estejam a cada dia mudando esses maus hábitos e os substituindo por bons hábitos. Aquele que não orava, ele vai começar a orar. Aquele que não lia a Bíblia, ele vai começar a ler a Bíblia. Aquele que não lia, vai começar a ler bons livros. Aquele que não buscava o Senhor em casa, ele vai começar a buscar. Aquele que não servia, vai começar a servir. Aquele que não se alimentava bem, vai começar a se alimentar melhor. Senhor, nós declaramos mudanças de hábito, maus hábitos sendo trocados por bons hábitos, e a saúde do Senhor se estabelecendo nesse lugar. Uma igreja saudável, uma igreja que vive uma vida em família, que vive uma vida em comunidade. Eu profetizo o mesmo acontecendo nos nossos lares, famílias saudáveis que se amam, que vivem com harmonia. Eu repreendo toda desarmonia em nome de Jesus, toda rebeldia no lar, em nome de Jesus. E assim, Senhor, eu profetizo um lar bem equalizado, um lar equilibrado com o teu coração e com o centro da tua vontade. Eu profetizo essa noite também saúde financeira, prosperidade na finança dos teus filhos, Senhor. Ajude-nos a administrar melhor aquilo que ganhamos, a administrar melhor aquilo que temos, para que tenhamos saúde nas nossas finanças. Não chegando ao final do mês faltando tudo, não. Chegando ao final do mês ainda com reserva, Senhor. É isso que nós queremos. Ainda com reserva para aquele momento que for necessário. Nós temos o que precisamos. Ajude-nos, Senhor. Ajude a cada um de nós aqui nesta noite a ter saúde no nosso dinheiro, saúde na nossa vida financeira. E assim, Senhor, eu declaro 2019 seja um ano de prosperidade, seja um ano de vitória, seja um ano de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro essa noite uma saúde equilibrada, não uma área doente e outra saudável, não, uma vida plenamente saudável. Põe a mão na sua cabeça, meu irmão, e diga assim: eu recebo isso, Senhor. Eu recebo isso na minha mente, na minha alma, no meu corpo, no meu espírito, pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, dizer obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.